Vamos lá, então, materiais metálicos. Vamos falar dos materiais metálicos ferrosos, tudo bem? Bom, primeiramente, ferro. O ferro é a base, né, do material ferroso, é ele que é o principal elemento químico presente em todos os materiais, né? Esse é o principal material dos materiais, pelo próprio nome já diz, metais ferrosos. O acréscimo de impurezas em sua composição é o que favorece a uma variedade de diversas utilidades, né, na verdade, e propriedades, digamos que uma gama de propriedades que muitos outros metais, outros elementos não possuem, certo? Então aí vem, questão do ferro. O ferro, primeiramente, o ferro ele não é encontrado puro na natureza, né? Como todos já sabemos, o ferro ele é encontrado na forma de mineral, certo? Um mineral específico, geralmente hematita e magnetita, às vezes encontramos também na forma de pirita, inclusive alguns chamam de ouro de tolo, né? E então, esse material que nós encontramos na natureza é chamado de minério de ferro, certo? Na mineralogia, né, que é o estudo dos minérios, lá nessa área do conhecimento é possível observar vários minérios, várias rochas correspondentes a esses materiais, essas fontes de metais, como o caso do alumínio, que é a bauxita, e entre outros, certo? Como é que então é utilizado esse minério de ferro? Primeiramente, ele é retirado do subsolo. Muitas vezes ele é encontrado também em verdadeiras montanhas. Se nós formos analisar o processo de autorização para exploração, ele é feito, na verdade, não é necessariamente o dono do solo, do terreno, né, da área, que detém essa autorização. Muitas vezes o cara nunca foi lá e já tem um registro de exploração do solo, do minério, porque é como se você estivesse explorando abaixo da superfície, que você detém o poder, você é dono daquela área da superfície, não do subsolo, certo? É igual o ambiente aéreo, tudo direitinho, né? Que também é outro dono, digamos assim, você tem outra exploração. E quem é daqui da região conhece a área daqui até Jequié, com aquelas várias montanhas. Um outro momento, eu estava conversando com o pessoal que mexe com a engenharia de mineração, me falou que boa parte daquelas montanhas, aqueles elevados até Jequié, já estão registrados para futura exploração de minério de ferro. O ferro é um dos principais minérios que nós encontramos na crosta terrestre, então ele é muito, muito, muito explorado. Os principais minérios é a hematita e a magnetita, né? É o mais utilizado no processo siderúrgico, certo? Depois que o minério é encontrado, registrado e retirado do subsolo, ele é então retirado as impurezas. Esse minério é então lavado, triturado em pedaços cada vez menores e em seguida levado para a usina de siderurgia, né, que é a usina onde vai fazer a extração do ferro puro, digamos assim. Tudo bem? Então essa é a base de tudo. O que é que nós vamos ver aqui nessa aula? Nós vamos ver todo esse processo de obtenção do ferro, todo esse processo siderúrgico também, né, para obtenção do ferro e o desenvolvimento de seus perfis e a aplicação de cada um desses modelos de liga de ferro. Bom, então nós encontramos na forma de hematita, pirita também e magnetita, sendo que a hematita é o trióxido de ferro e a pirita aqui é o sulfeto de ferro, que aqui a gente chama também, inclusive, de ouro de tolo, é a chamada pirita, certo? Sulfeto de ferro. A obtenção do ferro a partir de seus minérios ocorre nos altos fornos, em presença de carbono, na verdade na forma de carvão. O que seria um alto forno? Pelo próprio nome já diz, realmente é alto, é porque ele é grande mesmo. Altos fornos, porque é um forno grande,
com várias camadas de coque e minério, que favorece uma elevada temperatura em um ambiente relativamente fechado, e ali você vai ter uma condição suficiente para atingir o processo de fusão do ferro. Diferente do alumínio, que é feito por eletrólise, o alumínio ele é obtido pelo processo eletrolítico, o ferro não é obtido por eletrólise, ele é obtido por aquecimento e fundição, certo? E a presença do coque é o que favorece a redução do ferro na forma metálica. O carbonato, o cálcio também, os óxidos de cálcio também favorece esse processo. Beleza? Então aqui nós temos, gente, deixa eu só ampliar aqui. Nós temos um exemplo de um alto forno, como seria, tá vendo? O que é que nós temos aqui nos componentes, nas partes desse alto forno? Primeiramente, nós temos um revestimento externo que protege o alto forno de modo que o calor não saia, que esse revestimento aqui, né, um material refratário, geralmente é feito com material cerâmico com alta temperatura, que é esse tijolinho refratário de uma cerâmica específica, certo? A gente chama mesmo de tijolo refratário, que ele possui uma capacidade maior em manter o calor dentro do alto forno. Vocês podem observar que a maioria desses fornos eles são feitos de tijolinho. Esse tijolinho, na verdade, é o que nós chamamos de tijolo ou bloco refratário, certo? Então, segundo, nós temos aqui as camadas, a construção, que é o minério, coque, sempre uma camada sobre a outra, e depois o aquecimento, certo? Com algumas ventaneiras de ar quente para fazer o processo de queima, de combustão. E rico em O2, que é o grande segredo de tudo. Por que o O2? Porque o O2 ele vai acelerar o processo e, ao mesmo tempo, permitir que 100% do coque seja queimado. E isso favorece a combustão ali e a liberação do ferro fundido. Nós temos aqui a zona de gotejamento, que é justamente a região onde as escórias, que são aquele material que não é solúvel no ferro, no ferro nós vamos ver que é o ferro gusa, ele vai ficar na superfície, que geralmente ele é menos denso do que o ferro, fica na superfície e ele vai ser então liberado ali na forma de material líquido também, certo? Então, à medida que vai queimando o coque, o minério de ferro vai aquecendo e o ferro vai sendo convertido em ferro metálico na forma líquida. E ele vai, como a densidade dele é muito alta, ele vai sendo depositado no fundo do alto forno, que dele vai ter um compartimento lateral, né, na verdade um orifício lateral, que esse ferro é então escoado. Lembrando que, como existem outros materiais misturados no minério de ferro, que nós chamamos dessas escórias, são as sujeiras, os outros elementos misturados que vão ficar na superfície por ser menos denso do que o ferro, a maioria deles. Certo? Então tem outro compartimento, outro orifício também que vai fazer o processo de retirada dessas escórias. Então assim é o funcionamento do alto forno. Tudo bem? É massa isso aqui. Infelizmente nunca tive o prazer de chegar próximo de um alto forno desse, não. Mas nós vamos encontrar alguns minérios aqui na região, ali em... Qual é o nome, meu Deus? Caetité, na região de Caetité. Lá nós vamos ter fornos semelhantes, mas é para o ANB, que é o material minério radioativo. Em Brumado também nós temos alguns exemplos, né? Que lá, se não me engano, acho que parece que lá é manganês em Brumado. Não é isso? Acho que quem for de Brumado, quem é de Brumado aí? Acho que lá na... Qual é o nome daquela siderurgia que tem lá, meu Deus? Tem a INB em Caetité, tem a Magnesita. Magnesita, isso, Magnesita em Brumado.
Já passei por. A gente sempre passa ali na rodovia, a gente passa por fora e vê aqueles altos fornos lá, é muito massa. É bonito. Tive uma conhecida minha que trabalhou lá, mas nunca tive o prazer de adentrar naquele processo, não. E muitos alunos também de lá de Brumado já trabalharam lá e faziam parte desse processo aí. E aqui na região de Conquista nós temos algumas explorações, né? A retirada de minério e não de uso ou da siderurgia dele, né? Ou seja, a retirada do material obtenção. Aqui mesmo, quando eu pedalo, né? Aqui na região a gente encontra alguns lugares de exploração que tem, na verdade, verdadeiras montanhas que foram construídas ou modificadas com vários caminhos para a retirada do minério. E aí vai criando, na verdade, um vale, né? Um vale por causa dessa exploração do minério. Aqui nós vamos observar, né, como é que é feito então o acréscimo. Nós vamos ter as esteiras que vão adicionar o coque e o minério de carvão, né? E aqui são os principais componentes que nós vamos ter sobre o aquecimento. Nós temos aqui o carbono na forma de coque, o minério de ferro, que aqui, por exemplo, a magnetita, né, a magnesita, quer dizer. E aí o que acontece? O hematita, e na presença do óxido, que é o coque, o óxido de carbono, ele vai reduzindo o ferro a ferro metálico e liberando CO2 que vai sendo jogado, vai sendo, subindo para os estágios mais altos do alto forno. E o segredo, devido à pressão elevada do minério sobre a parte inferior, essa temperatura ela pode atingir os 1.600 graus, que é justamente correspondente ao 1.300, mais ou menos, que é o ponto de fusão do ferro, certo? E os demais aqui são materiais escórias que vão sendo liberados também durante esse processo, porque ele está misturado no minério, no próprio minério de ferro. E, como eu falei com vocês, existem duas saídas, uma para o ferro líquido, que é na base de tudo, e uma acima da superfície do líquido de ferro, que aí é para a retirada dessas escórias líquidas, que não tem o ferro em si. E o segredo das escórias é porque ela é menos densa do que o ferro. Então, quando atinge esse ponto aqui, é o momento de retirar todo o ferro gusa. Então, como é que é feita então a obtenção desse ferro gusa? Bom, na usina, o minério é derretido no forno, né? Como nesse forno nós chamamos de alto forno. Esse forno é aquecido justamente com as várias camadas sucessivas de coque e de calcário, no caso fundente, que é o responsável por aquecer ainda mais. E esse alto forno então é carregado por meio de um dispositivo especial de injeção de ar em seu interior, que no caso a gente vai injetar ar quente, como falei com vocês, rico em O2, que vai permitir essa combustão do coque, que atinge a temperatura acima de 1.200, 1.300, que é mais ou menos o ponto de fusão e derretimento de todo o metal, todo o minério de ferro em si. Certo? Porque à medida que você funde todo o minério, ele vai passar para o estado líquido, você consegue fazer a injeção do gás, né, também do carbono, do monóxido de carbono, que vai permitir essa redução do ferro. O ferro, então, depois de derretido, ele deposita no fundo e ele é chamado, então, de ferro gusa ou simplesmente de gusa, como eu falei com vocês. Que esse ferro é o primeiro estágio da obtenção do ferro. Então, você primeiro funde o minério e o minério já vai obter esse primeiro ferro que nós chamamos de ferro gusa. Ele é rico em carbono, ele não tem uma composição controlada, então, na verdade, ele é só mesmo feito em excesso, tudo em excesso para obter o ferro fundido. Ou o ferro em si, o ferro líquido, né? As impurezas e escórias são mais leves, então ele vai embora, está na superfície do ferro gusa, certo? E as duas aberturas laterais, como eu falei com você, uma é para obtenção do ferro, retirado do ferro gusa, e a outra para retirada da escória. Todo o ferro gusa ele é transferido para uns recipientes gigantes que nós chamamos de cadinhos. Esses cadinhos são feitos de um material refratário
que permite manter a temperatura a temperatura elevada e, ao mesmo tempo, não ele por possuir ponto de fusão elevado, não vai sofrer nenhuma fusão nesse processo, certo? O ferro gusa derretido, então, é levado do cadinho e despejado em formas denominadas lingoteira, ou seja, aí assim que o ferro é obtido, o ferro no estado líquido, nós vamos colocar nas lingoteiras, são responsáveis por formar o que nós chamamos de lingotes. Os lingotes são aqueles perfis que a indústria vende o ferro, a forma como a indústria vende o ferro e repassa para o intermediário, né? Que no caso ele vai fazer a usinagem desse material. Uma vez resfriado, então, o ferro gusa é retirado da lingoteira e recebe o nome de lingote de ferro gusa, que é justamente isso. Lingoteira forma esses lingotes. E os lingotes existem, a partir desses lingotes, nós temos várias aplicabilidades, ou seja, vários direcionamentos do modelo do lingote. Então, eles vão para armazenamento logo depois e para novos tratamentos. E esse tipo de ferro, nessa forma, é usado apenas na confecção de peças que não passarão por processo de usinagem. Existem alguns materiais que podem ser utilizados pelo ferro gusa direto, depois de solidificado, claro. Depois que ele é resfriado na ligoteira e obtém os perfis. O ferro, então, nós vamos, a partir do ferro gusa, nós vamos ter o chamado ferro fundido, que nada mais é do que o ferro que foi refundido. Você teve a fusão para a obtenção do ferro no estado líquido, ele vai então passar para o estado sólido na forma de ferro gusa ou na forma de lingote, e depois esse lingote é derretido novamente para fazer o que nós chamamos de ferro fundido. E o que tem a ver com ferro? Qual é a função desse ferro fundido? Na verdade, é você tratar ele com alguns componentes para ele adquirir algumas características próprias, certo? Dentre eles, o teor de carbono, que vai ser reduzido de 2 a 4,5%. Esse ferro fundido, então, diminuindo esse percentual de carbono, que já tem lá no ferro gusa, que, como eu falei com vocês, o ferro gusa é muito rico em carbono, por causa do modelo, inclusive, de aquecimento, que é feito na presença de coque. Então, você reduz o teor de carbono no ferro fundido para melhorar e ampliar suas características. O ferro fundido, então, tem sua composição maior percentual de ferro e pequenas proporções de carbono, silício, manganês, enxofre, entre outros. Mas o mais interessante para esse ferro fundido é justamente a redução do teor de carbono, que varia de 2 a 4,5% no máximo. O aço é outro modelo de aplicação do ferro gusa, que você direciona ele para outro tipo de tratamento, certo? O que é que nós temos? Então, o ferro gusa ele tem teores muito elevados de carbono. O ferro fundido já tem teores que variam de 2 a 4,5%. E o aço, esse valor já varia de um valor muito menor, que varia de 0,05% a 1,7%. Então, o teor de carbono é muito baixo no aço comparado ao ferro gusa. Claro, né? Não estou dizendo que é baixo porque, não, essa quantidade é tranquila. Não. É baixo comparado ao ferro gusa, que perdeu boa parte. E mais ainda ao ferro fundido, que tem um teor muito grande de carbono, certo? Um dos mais importantes materiais metálicos usados na indústria mecânica, que é justamente o aço, é usado na fabricação de peças em geral. Então, se a gente for olhar, praticamente, assim, eu não vou chutar um número aqui, mas 80% do que nós utilizamos nossa casa, nosso dia a dia, em veículos, a boa parte, na verdade, realmente uns 80% é feito de aço e não de ferro fundido, certo? Onde é que nós encontramos o ferro fundido? Motores, alguns outros materiais de alto aquecimento, certo? Mas que não precisa ter uma boa usinagem. Tranquilo? Bom, principais características do aço, que é a grande vantagem, que é geralmente é o que mais utilizamos, mais estudamos também, que é justamente isso. Primeiro,
Ele pode trabalhar como ferramenta de corte. Ele pode ser curvado, dobrado, forjado, soldado, laminado, estirado, que no caso fazer o trefilado, né? Possui grande resistência à tração. Então, quando você chega no nível do aço, você está, na verdade, ampliando e melhorando as características do ferro gusa de maneira intensa e eficiente. Beleza? O aço carbono também faz parte da classificação dos aços. A única diferença em relação à presença ou não é uma quantidade de carbono, certo? Os percentuais que o aço carbono nós encontramos principalmente o próprio carbono, manganês, o silício e o enxofre. Geralmente o enxofre e o fósforo são, na verdade, impurezas. E essas impurezas não são satisfatórias, não são favoráveis ao aço, certo? Os elementos mais importantes do ácido carbono são o ferro e carbono, que é justamente que tem maior proporção. O manganês e o silício vão melhorar a sua qualidade, enquanto que o enxofre e o fósforo, como eu falei a vocês, eles são impurezas que prejudicam essa qualidade. E a quantidade, o teor de carbono é o que vai definir a característica e a resistência do aço. Aqui nós temos um modelo de perfis que são produzidos, né? Temos o perfil redondo, o perfil chato, quadrado e o sextavado. São perfis que são, então, vendidos e encaminhados para outras indústrias que vão fazer a continuação do tratamento e da aplicação do ferro. As formas de comércio de ferro, nós temos os vergalhões, perfilados, chapas, tubos e fios. Então, podemos estar trabalhando com o aço nessas formas. Inclusive, nós já vimos aí o cabo de aço. O cabo de aço é feito, na verdade, de pequenos fios, não melhor dizer, fios bem finos de aço que são trançados ao ponto de chegar na resistência que você deseja. Certo? Na verdade, gente, nós podemos fazer uma corda bem resistente com o próprio... vamos pegar mais uma coisa frágil, papel higiênico. Se você enrolar o papel higiênico, né, bonitinho e tal, bem fininho, o papel, e depois fazer o trançado desse papel higiênico de modo bem tranquilo para não rasgar, e vai refazendo isso, fazendo vários fios de papel higiênico e trançando ele, vai chegar um momento que a resistência desse papel é tão grande que você consegue se pendurar nele tranquilamente. É o mesmo princípio dos fios de outros metais, né? Que aí vai permitir a formação de um cabo mais resistente por possuir vários fios daquele metal. Certo? Os vergalhões são barras laminadas em diversos perfis, sem tratamento posterior à laminação, certo? Então nós temos aí o caso dos vergalhões de aço, que na construção principalmente ele é muito aplicado. Nós temos os chamados vergalhões de estrutura, fazendo a produção a construção de colunas, vigas e assim sucessivamente, laje, de modo geral, né? Nós temos ali os ferros, certo? Aqui temos outros perfis, né, também de vergalhões que são aplicados. Nós temos o L, o U, o T duplo, né, duplo T chamado, e o Z. São alguns perfis que são utilizados para esses vergalhões de aço, certo? Temos as formas de chapas também de aço, né? Que são laminados planos, encontrados no comércio do tipo chapa preta, galvanizada, estanhada. Qual a diferença entre elas? A chapa preta é aquela sem acabamento, diretamente do ferro lá na indústria, ela é laminada. A galvanizada, que elas têm uma pequena camada de deposição, no caso, constrói-se uma película de zinco, deposita, né, um processo de anodização do zinco na superfície dessa chapa. E tem a estanhada, pelo próprio nome já diz, você vai colocar o chamado
o estanho, né, vai misturar para que ela possa ser revestida e criar uma resistência maior à corrosão, certo? Essa é a grande vantagem das estanhadas. O aço ele pode ser classificado quanto à composição química, sua aplicação, microestrutura, processo de fabricação, a marca, claro, e a norma técnica envolvida nele. Geralmente essas normas técnicas vão seguir aqueles padrões que eu falei para vocês de liga, que é a STM que a gente já viu, né? No caso, o C2200, que é do caso do cobre, que a gente já viu. Então, vários CDAs, até mesmo para a questão da liga de aço também. Ela possui sua própria codificação, né? Que no caso nós chamamos de código da liga. Vamos lá. Então, quanto à composição química? Bom, primeiramente, quanto à composição química, é justamente a presença desses elementos que vão melhorar a qualidade do aço, certo, gente? Então, a presença desses elementos é o que permite a variação na composição do aço e, consequentemente, em suas propriedades, certo? Vamos lá. Os ácidos, nos ácidos carbonos, as propriedades estão relacionadas principalmente ao teor de carbono, claro, né, que é o percentual, mas também a presença dessas outras impurezas, que é o caso do fósforo, né? Nós temos aí, por exemplo, o fósforo, que ele pode ser acrescentado, ter um percentual no máximo de 0,4%. Já o enxofre não pode passar de 0,05%. E o silício, que é um substituto do carbono, da mesma classe do carbono, esse teor pode variar de 10 a 0,35%, certo? Já o manganês, esse valor varia de 0,25 a 0,90. Os ácidos comuns, né, que são chamados ácidos carbono, e os ácidos especiais, que são aqueles que possuem outros elementos que nós chamamos de liga, né, que é o caso aí da presença do manganês, do estanho, do crômio, e assim vai, certo? Esses elementos, esses outros metais, principalmente com o intuito de melhorar suas características e tudo isso, certo? Quanto ao teor de carbono, né, que é outro detalhe, nós já vimos que tem a composição química, teor de carbono e essas coisas em relação à sua característica. Nós temos aí os chamados os modelos de aço. Nós temos aí os aços doce, meio doce e os aços duro, certo? Como é que funciona isso? Bom, primeiramente, os chamados ácidos doces são aqueles com baixo teor de carbono, que ele varia de no máximo até 0,15 e vai de 0,15 até 0,30 de percentual. Aí nós temos o extra doce, que tem um percentual no máximo até 0,15. De 0,15 a 0,30 ele é chamado de doce. Tudo bem? Isso aí possui características diferentes. Já os ácidos de médio carbono são aqueles chamados de aço meio doce ou meio duro, que está intermediário entre um e outro. Essa composição, no caso o meio doce, ele varia de 0,30 a 0,50, certo? Já o aço meio duro é aquele que varia de 0,50 no caso, 0,70, né? Que é o teor chamado de aço meio duro. E nós temos os aços duros ou extra duro, né? Que é essa questão da classificação quanto ao alto teor de carbono. Beleza? Gente, olha só, em relação à dureza, aí tem a ver realmente com a capacidade de riscar, viu? Ele vai, com a maior presença de carbono, ele se torna mais duro, então, consequentemente, ele se torna mais frágil também, claro. Vamos lá, de 0,70 a 0,80, nós temos aí os chamados aço duro, e acima de 80 nós temos os chamados aço extra duro. Beleza? Tranquilo aí, gente? Tá dando para entender? De boa, professor, de boa. É massa, né? É um bom assunto. Eu perdi esses últimos 10 minutos porque o celular travou, mas eu entendo mais ou menos. Legal, legal mesmo. Thiago. Oi.
Você tá de bom humor hoje? Por quê, rapaz? Porque você passou uma atividade pra sexta, bem. Bota esse negócio pra segunda-feira em nome de Cristo. A gente tá cheio de coisa pra entregar de estudo dirigido de matéria de Danilo e Selma, em nome de Cristo. Não tem nenhuma pra sexta, não, minha filha. Hã? Tem nenhuma pra sexta, não. Tem pra segunda-feira. Sim, Era sim. hoje. Não, sexta-feira, gato. Tu botou um estudo dirigido lá, fi. Não, era pra hoje. Tinha o de hoje. Não, o de hoje é um negócio de resumo expandido. Tu botou um estudo dirigido, Fábio. Mas é pra sexta, é segunda, não é pra sexta, não. Tá na sexta-feira, Vitor. Dia 25 não é sexta, não, moça. Aparece no Google Classroom pra gente sexta-feira, Flávio. Oxe. Eu tô O, aqui. deses... o desespero bateu quando eu vi aquilo. Eu falei, Cristo Redentor. Aí, ó. Tá aqui, ó. Dia 25, data da entrega. Mas pelo menos no meu, no de Dalton, também apareceu tudo pra sexta-feira. Não. Não tem. Tá aqui, ó. Tá aqui a data, tá vendo? Dia 25 de outubro. Stephanie, Oi. é porque seu calendário é da Coreia. É isso aí. Uma hora dessa, Iago. Essa foi boa. Essa foi boa, viu? Ô, velho. Só Iago mesmo, velho. Só... É pra segunda, Steph. É pra segunda-feira. Segunda-feira que é o. Como é o estudo dirigido da prova, relacionada um pouquinho à prova, mas a gente pode, se vocês estão apertados, a gente pode botar para quarta. Não, não. Eu já até alterei o de hoje, se vocês quiserem entregar até segunda-feira, tá tranquilo? Entendeu? Não, é que eu perdi uma parte, eu tava na física, eu falei, não, deixa eu pedir logo encarecidamente ao rapaz que o negócio tá feio. Não, não tem problema, não. Aí, assim, teve gente que pediu para alterar só a entrega do de hoje para o dia 25. Eu botei, não tem problema, não, segunda-feira. Tá aí. É porque o de estudo dirigido de dia 25 é porque ao mesmo tempo que vocês estão pesquisando, vocês já estão estudando para a prova, entendeu? Essa é a vantagem. Mas o estudo de caso mesmo é só para o mês que vem. Não, sim, é porque é estudo dirigido. Eu confundi os casos, foi mal. Ah, não, A tranquilo. prova começa às 7 e termina às 9, né? Tu vai deixar o dia todo aqui no da primeira. Olha para isso, Não, vocês eu tô estão só. perguntando. Não, eu tô perguntando, não sei dos outros, porque senão eu tenho que cancelar a física para resolver as coisas. Esse é o problema. Não, eu Aí a vou gente fazer, tem que montar um negócio. eu vou deixar um tempo maior, porque assim, novamente, mesma situação, né? Tem algumas pessoas que não estão conseguindo assistir aula porque estão trabalhando. E aí né, essas pessoas estão pegando, inclusive, a disciplina para formar. Não vejo problema nenhum. Eu vou deixar o dia todo, até Você umas é um 6 anjo. horas da noite. É tipo eu, pô. Tô trabalhando aqui com o computador que cortei minha mão. Tô aqui trabalhando, pô. Assistindo a aula. Mas é essa a ideia. Eu vou deixar até 6 horas da noite, viu? De 7 da manhã a 6 da noite para vocês. Fique tranquilo. Mesma pegada, beleza? A intenção mesmo é que vocês estudem, cheguem lá na paradinha, fique tranquilo. Gente, ó, eu não lancei a nota ainda, porque quando eu fui, eu tô esperando esse estudo dirigido, que esse estudo dirigido, na verdade, era para ter feito desde a primeira, e eu me passei, fui dando conteúdo, ó, e me passei de passar o estudo dirigido para vocês. Aí, esse estudo dirigido faz parte da primeira unidade, viu? Que é complemento da nota, porque senão vai ficar só a nota da prova na primeira unidade. Entendeu? Então vamos lá. Então, os ácidos então são distribuídos entre baixo carbono, médio carbono e alto carbono. Tranquilo? Vamos lá. Os de baixo carbono, como nós já vimos ali, que ele vai até 0,30, né? Na verdade, né? 0,30. Ele com teor menor que 0,5. Qual é a aplicabilidade dele? Bom, aqui nós temos alguns exemplos, né? Esse ácido carbono, gente, ele não é um ácido que tenha necessidade de ser duro. Ó, vamos deixar bem claro, ele não é um aço apropriado para resistência de risco, né? No caso, a questão, ele não é quebradiço, ele tem resistência mecânica em relação à moldagem, à deformação plástica, claro que é o importante. Já a deformação elástica dele é favorável, é satisfatória, que é o caso das pontes, né? As estruturas de ponte, como nós podemos observar aqui. Gente, essas estruturas aqui, elas precisam ter uma deformação elástica, não tão alta, claro, mas também não pode ser uma deformação plástica permanente tão intensa. Por quê?
porque imagine uma ponte dessa do nada deformar e ficar naquela disposição, certo? Por causa da sua característica. Então, essa é a grande problemática desse modelo de aplicação, desse tipo de aço, né? Então, nós temos aí um aço que ele é resistente ao impacto, ele absorve esse impacto, absorve alguma deformação, uma oscilação, que é o caso das pontes. E em estruturas também de construção, ele é aplicado, que é o caso até na Fainol mesmo, se vocês observarem, aquele prédio novo, ele foi feito todo com esse modelo de aço, né? Que é o aço para construção, que são os perfis, certo? E então nós temos essa aplicação desses ácidos de baixo carbono, que ele tem essa característica. Quando você lamina ele, que é um segredo, é importante isso também vocês entenderem, é que eles também são usados, inclusive, na indústria automotiva, como a estrutura base de tudo, certo? Gente, é extremamente importante que ele se deforme de maneira plástica quando ele está bem laminado, claro, né? As lâminas mais finas, aí sim, deformação plástica é interessante. Porque, como eu falei a vocês anteriormente, essa deformação plástica, ela absorve tensão e converte em deformação. Na verdade, melhor dizer, o impacto, né? A energia cinética do veículo que é acumulada durante esse movimento é convertida em deformação. Por quê? Que aí nós temos a tensão sobre o impacto do veículo e todo ele é deformado, de modo que toda essa energia é distribuída no veículo e não no passageiro. Porque se você tiver um veículo que não se deforma de maneira plástica, o que vai acontecer? Ele vai transferir toda essa energia, todo esse acúmulo de tensão no passageiro, que é a espécie mais frágil ali, que pode sofrer deformação comparado a um carro mais antigo, certo? Por isso que muitas vezes, como eu já falei, a gente já até falou, que existem carros hoje que se desmancham quando você vai ver, pô, o cara não sobreviveu. E o cara sai inteiro, velho. É fantástico. Por quê? Porque toda a energia foi distribuída, foi dissipada no próprio veículo e não atingiu o motorista, o usuário, né? Certo? Ele tem esse aço aqui tem aquela questão da dilatação térmica, né? Ele sofre dilatação térmica, que também é uma deformação. Por isso que ele é utilizado em alguns casos de trilhos e tudo. Não trilhos, né? Mas em outros materiais, em outras aplicações. Temos aqui também, ele tem uma boa condução de calor, por isso que nós temos aqui ferro elétrico, tá vendo? Então, é muito aplicado também nesses aspectos, esse tipo de aço, certo? Principalmente de maneira estrutural. Como eu falei a vocês, resistência à dureza, né? Então, ele sofre ele é mais resistente ao impacto, a deformar, aquela questão que ele absorve, digamos assim, e sofre a deformação, como eu falei com vocês. Só não pode ser tão violenta a deformação plástica, no caso das pontes, porque senão ele vai deformar e rebenta com tudo, né? Ele oscila bastante, tem uma deformação elástica satisfatória. E aqui, ó, alta tenacidade e ductibilidade, como eu falei com vocês. Tenacidade é justamente a resistência a sofrer a ruptura, né? Como a gente já falou. O aço de baixo carbono, microestrutura de ferrita e perlita, macios e pouco resistentes, muito dúcteis e tenazes, insensíveis a tratamento térmico, certo? Você pode aquecê-lo tranquilamente, que ele não vai sofrer alteração em sua composição. Custo dele é muito baixo de produção, que ele já vem lá dos perfis. Usa em painéis de carro, tubos, a gente já falou, certo? Aço de baixo carbono, aqui o processo de fabricação, né? Que no caso nós temos aqui a decapagem. Desse processo, então, nós temos aqui o corte e a laminação e desbaste dele. Depois vamos passar pelo processo de recozimento. Qual é o processo de recozimento? A gente vai aquecê-lo e resfriá-lo, né? Com o processo dele para ele se tornar a usinagem dele mais resistente. Depois a usinagem de acabamento e nós vamos ter o que nós queremos no produto final, né? Na forma de rolos, de chapas, de cortes específicos finais, já no tamanho adequado. Certo? Isso daqui, gente, é o material que chega lá
da indústria, né? Depois do perfil. Tranquilo? Aços de médio carbono, que varia, como a gente já viu lá, ele varia de 0,5, no caso 0,30 a 0,08, né? Se não me engano. Mas com o teor de 0,25 a 0,60, nós temos algumas aplicações, certo? São aços mais duros, né? Então eles são mais resistentes ao risco, a decomposição, não, ao desprendimento da sua superfície. Tanto que é usado em trilhos de trem e na própria rodana do trem, né, na roda. Por quê? Porque ele vai correr no trilho e vai se desgastando. Por ser mais duro, ele não se desgasta não tão facilmente, né? Porque imagine você ter como é que eu posso dizer? Com o passar do tempo, né, o trilho vai sofrendo um desgaste, assim como a roda também do trem, e um vai desgastando o outro, se ele não tivesse uma certa resistência. Claro que o trilho e a roda do trem também precisa, né, precisa ter outra resistência, que é a deformação. No caso, esse tipo de aço, ele não pode ser frágil, certo? Mas precisa ter uma dureza considerável. Por isso que ele está ali entre o médio carbono, né? Não o de baixo, porque senão ele vai deformar muito facilmente, não vai aguentar o peso, ele vai sofrer oscilação durante a roda, durante o percurso, e pode descarrilhar, e também não pode ser muito frágil, que no caso é lá para cima, muito duro, porque ele pode se quebrar facilmente, né? Comparado aos outros. Beleza? Como falei, né, ferrovias, engrenagens. As engrenagens também se comportam da mesma maneira, gente, porque imagine uma engrenagem, né, que você tem ali, por exemplo, na caixa de marcha. Se aquela engrenagem ela sofresse deformação plástica de maneira facilitada, e ela também não pode se desgastar, certo? Então ali tem que ter uma resistência ao desgaste e ao mesmo tempo uma dureza considerável para não sofrer o desprendimento de partículas na sua superfície, certo? Os ácidos de médio carbono, né, como a gente pode dizer, o que é que a gente tem dele? Bom, são utilizados de forma de martensita, né, fase extremamente dura, dura e mais frágil, claro, comparado ao outro, né? Temperada, tratamento térmico para aumentar a tenacidade, é um grande importante. Usa em facas, martelos, né? Porque ele precisa ocasionar pancadas, mas ao mesmo tempo ser resistente a esse impacto. Serras de metal para fazer cortes. Ele já é tratável termicamente, né? No caso, com aquecimento, você já pode melhorar ou piorar a situação dele também, né? Vai depender, certo? Por isso que o seu uso, geralmente, ele precisa, no caso, como as engrenagens de embreagem, precisa estar em fluido para não variar tanto a temperatura, né? Em fluido, os pistão de carro também, justamente por isso que precisa ter o fluido de resfriamento, que é, na verdade, de lubrificação, e não pode aquecer demais, por isso que tem o sistema de arrefecimento como é o nome, do veículo, certo? Carbono aqui, agora que eu vi. Ó, o de alto carbono, né, como nós vimos lá que o teor ele varia de 0,8 acima, ele já é mais resistente, dureza, tem a elevada dureza, menor tenacidade, ductilidade baixa, ele pode se quebrar mais facilmente, né, que é a questão desse uso desse material. Ele é mais quebradiço, porém mais resistente à dureza, certo? Ele risca mais facilmente, tanto que ele é utilizado mais em cortes. O de alto carbono aqui, como nós podemos perceber, eles são extremamente duros e mais fortes, né? Por exemplo, é usado em pinos para poder perfurar outros metais, certo? Ductilidade extremamente baixa e são resistentes ao desgaste, certo? E mantém o fio, que é aquela questão de ser amolado, né? Por isso que muitas vezes a gente
utiliza para molar facas e outros utensílios de corte. Se combina plenamente com crômio, vanádio, tungstênio, para formar os carbetos, né? E isso faz o quê? Aumenta ainda mais a dureza e a sua resistência. Para fazer, né? Para ficar bem moladinho, aquelas. Qual é o nome daquelas giletes? É feito já com esse aço carbono de alto teor de carbono. Gente, olha só. Aqui nós temos os órgãos, né? Como eu já falei com vocês, que designam essas ligas. Nós temos a Sociedade de Engenharia Automotiva, temos o Instituto Americano do Ferro e Steel, que eu não lembro qual é agora, a STM, né, normal, a ABNT, que é o nosso caso, certo? Então, esses órgãos aqui regulamentam e determinam a forma de produção dessas ligas, inclusive determinando também a sua composição, sua classificação. É importante a gente entender a aplicação desses órgãos. A gente tem a questão do ISO, que muita gente procura o ISO, não sei o que lá, que é um registro. É como se fosse um registro de melhor qualidade, certo? Em vários setores nós temos esses registros aí que permitem uma classificação, a mesma orientação, né, de como produzir, de como obter. O processo de conformação desses aços. Bom, primeiramente, gente, nós temos o processo de extrusão, laminação, trefilação, fundição e forjamento. O que é que nós temos aí? Extrusão, como vocês já sabem, né? Você vai ter um pequeno orifício. Sob pressão, o material ele vai ser empurrado, né, sobre aquele pequeno orifício, mantendo um perfil no mesmo formato, até o término da injeção. Certo? Então, nós temos aqui esses modelos, tudo bem? A laminação, né? Que é entre cilindros, você tem dois cilindros que vai pressionar o material, né? Ele vai ser laminado, então, na formação do material. Beleza? A trefilação, que é forçado a passar por um orifícios menores, o processo de fieiras, né, de arames, que é, no caso, a trefilação é formar fios mais finos. A extrusão, ele vai ter um formato, aqui a gente vai passar fios mais finos. A fundição, que solidifica nos moldes que a gente determina, geralmente de argila, de areia, essas coisas. E forjamento, ação de martelos ou prensas em aço quente, certo? Que aí, no caso, você vai aquecendo e esfriando no forjamento através do impacto, né? É o mais antigo, o mais utilizado desde os primórdios, que é o forjamento. Que nós já vimos muita produção de espadas e tudo aqui, ó, nessa pegada. Beleza? A estampagem, prensa sobre chapas, peças ocas e tudo, né? A soldagem, juntas ou peças. Por pressão, aquecidas até o estado de pastoso, ao mesmo tempo comprimidas entre si por compressão ou martelamento. Que aí, no caso, o que acontece? Você vai ter a soldagem, muitas vezes você coloca ali o material da soldagem e vai pressionando, aquecendo a liga ali naquele ponto, para que uma se una à outra e, ao mesmo tempo, nós tenhamos essa unificação. Ou, muitas vezes, você vai realizando o martelamento até que haja essa união das peças. Certo? E a fusão também, muitas vezes a gente funde os metais, né, como eu falei, e junta um com o outro, criando ali a junção da peça uma na outra. Beleza? Vocês estão ouvindo aí, gente? Eu estou falando aqui, ninguém está falando nada. Às vezes eu fico me perguntando se vocês estão realmente ouvindo. Tá tudo tranquilo aí, né? Eu tô aqui. Beleza. Opa.
Eu tô trabalhando e ouvindo. Ah, tranquilo, tranquilo. Então, gente, ó, aqui eu tenho, vocês podem observar, né, os modelos, né? Nós temos o cadinho, observa aqui o cadinho, despeja no molde, né, que a gente vai desejar, claro. E aqui eu tenho laminação, observe, laminação por injeção, que no caso ele vai sair a lâmina, o processo de como se fosse a extrusão, certo? Temos aqui a modelagem para no modelo do perfil que a gente deseja e aqui a laminação, certo? Isso aqui tudo depois da obtenção do ferro gusa. Os aços carbonos, né, que são os vários perfis que nós temos, ó, modelagem, tá vendo? Da forma como a gente deseja. Tranquilo aí, gente? Bom, olha só. Aqui nós temos o mais interessante, que eu falei até com vocês sobre essa questão, né? Nós temos aqui o aço inox. Pô, esse daqui é o mais legal, velho. Esse daqui, ele perde as características como é que fala? Magnética do ferro, devido à presença de alguns elementos. É o caso do crômio e do níquel. Certo? A presença de percentuais do crômio e do níquel permite que o ferro crie uma característica própria, tanto que a gente chama de aço inox, que esse material ele é diferenciado. Primeiramente, ele é usado na área de alimentos e na área de produção de medicamentos, na indústria principalmente de fármacos, alimentos, de modo geral, porque ele não é reativo, é um material resistente à corrosão, certo? E isso permite uma melhor qualidade dos materiais que não desprende ferro no seu processo. E ele também, esteticamente, ele é mais bonito, claro, né? Então, você vai fazer esse processo, né, de capeamento com que nós chamamos de cromagem ou niquelagem, né, que é o processo de galvanização, e ali você vai ter uma qualidade desse material diferenciada. Tanto como eu falei com vocês, ó, e do uso, para você descobrir se o inox é bom ou não, só você colocar o ímã. Colocou o ímã e ele pegou, significa que é um inox, digamos assim, meio falsificado ou de péssima qualidade. Certo? Que ele não é, ele perde as propriedades ferromagnéticas. Beleza. Ó, aços de dureza natural, laminados a quente, que não sofrem tratamento de laminação. Os aços para concreto armado, né? Que é aquela questão, né? Assim, aquele concreto armado, como eu falei com vocês, são aqueles aços que não podem sofrer laminação fácil, é praticamente natural, pouco tratamento, certo? Ele só a sua composição da liga natural, né? Que a gente já vem lá da sua fabricação, que vem com manganês, silício, um pouco de níquel e cromo, certo? Que já é das impurezas, que é para manter essa característica dele, porque senão ele não pode se deformar facilmente, não pode ser laminado, ele tem que ter resistência à tração, tem que ter resistência à compressão, certo? Por isso, na verdade, claro que ele não é muito resistente à compressão comparado ao concreto, ao cimento, né? No caso em si, que é a massa. Aí por isso que o concreto armado é um compósito que favorece essas duas coisas. O ferro vai aumentar a tração do concreto, né, o aço, e o concreto vai resistir à compressão, manter a compressão elevada com a presença do metal. Por isso que a gente tem ali aquele compósito, é uma mistura dos dois. Beleza? Além disso, com saliência, ou seja, aumento de aderência à engrenagem com o concreto. Olha só, o engrenamento, como assim? Por que você... Não sei se vocês já repararam, mas a maioria daqueles aços de construção, eles são salientes. Eles possuem uma pequena textura e são construídos de modo que ainda vem o aço mais fino, né? O vergalhão mais fino, fazendo aquela moldagem para criar ainda mais um número de oscilações, número de adequações para agregar ainda mais ao concreto, certo? Isso é muito interessante, beleza?
E isso é o que nós utilizamos no nosso dia a dia. Vocês, como engenheiros, precisam ter esse conhecimento. Por que aquele camarada é daquele jeito, né? Por exemplo, por que o vergalhão possui aquelas pequenas ondulações na sua superfície? Por que a gente precisa colocar o que a gente chama como é, meu Deus? Os quadradinhos os estribos no concreto, no aço, na forma. Não é só para moldar, mas também para aumentar essa aderência ao concreto e melhorar a qualidade dele, certo? É muito legal, velho. É muito massa isso aqui. Gente, ó, a tensão de escoamento do caso desse aço é em torno de 24, certo? 24 kg força por milímetro quadrado. É muito interessante, né? Vamos lá. As barras são de vários tamanhos, vários diâmetros, certo? Nós temos alguns fios também, os fios que é os arames e tudo. As barras também são em torno de 10 a 12 metros. São aquelas barras que a gente compra, já vem com tamanho específico, certo? Existem eles também na forma de rolos, né? Que alguns já vêm lá para outros tipos de modelo. Principalmente aquele concreto, não sei se vocês já viram em uso tensionado, não, meu Deus, como é o nome? Que você estica. É tensionado, né? Que fala. Iago sempre tem, como é o nome? Armado, não, tem um concreto armado. Tensionado. Que você estica o cabo de aço, meu Deus? Fugiu da memória agora. Que é para incluir. Qual é? Perdão, não me recordo. Eu fiz isso civil, não lembro. Que você estica o cabo de aço na laje e ele é muito utilizado para fazer. Concreto armado. Não, concreto armado sim, mas tem. Quando você estica o cabo de aço, tensionado. Ele é tensionado, mas esqueci o nome. Tem um nomezinho. Não lembro agora, não. Fugiu da memória. Depois eu lembro aí. Certo? Então, o que é que nós temos aqui? Para a gente encerrar o conteúdo de hoje. Temos então as ligas de ferro, as ligas metálicas, desculpa, divididas em ligas não ferrosas, como a gente já falou, cobre, níquel, cromo, cobre, níquel, alumínio, certo? Principalmente aqui o cobre e o alumínio são os mais levados em consideração, e ferrosas, que é aquela gama de coisas que a gente tem, certo? Nós temos ali as ferrosas, temos os aços e os ferros fundidos, aço de baixo teor de carbono, médio teor de carbono, alto teor de carbono e o aço inox. Ferro fundido, ferro cinzento, ferro dúctil e o ferro branco e o chamado ferro maleável, beleza? Então todos esses aqui é um mapa, digamos assim, das ligas metálicas, dos materiais metálicos que nós utilizamos na nossa vida, beleza? Então esse é o resumo geral, certo? De tudo. Tranquilo, gente? Então esses são os materiais metálicos ferrosos que nós vamos estudar. É bem massa, bem interessante vocês depois assistirem vídeos de usinagem e tudo. É muito legal. Eu gosto muito dessa área aqui.